Olá, pessoal. Conforme combinamos, a nossa parte 2 do módulo 3 vai ser dedicada à leitura de alguns trechinhos, os trechos iniciais aí do Sermão da Sexagésima, do padre Antônio Vieira, que é um dos textos também que nós iremos encontrar aí essa ideia da semente, né? Essa metáfora da semente com um significado muito forte dentro de uma leitura de contexto pós-colonial, certo? Então, em primeiro momento, nos interessa saber aí algumas coisas sobre o padre Antônio Vieira. Ele nasceu em 1608 em Lisboa, Portugal, faleceu em 1697 em Salvador, Bahia. Ele ingressa na Companhia de Jesus em 1623, ordena-se padre em 1634. Ele vai receber várias missões diplomáticas da corte e também vai se envolver em várias polêmicas por defender os novos cristãos no período da Inquisição, bem como o fim da escravização de indígenas e africanos. O padre Antônio Vieira foi um exímio orador. Nós vamos perceber que no Sermão da Sexagésima, o modo como ele compõe o seu texto, as suas argumentações, né? E ele foi uma grande expressão da prosa sacra. Tem mais de 200 sermões e 500 cantos sob sua autoria. O tema: o Sermão da Sexagésima, ele é um sermão que gira em torno de um tema que seria a arte de pregar, né? Mais especificamente, nós podemos entender esse sermão como a arte do semear, que se faz, segundo o padre Antônio Vieira, não com a voz, mas com gestos, com ações. A tese, né, do Sermão da Sexagésima Antônio Vieira está discutindo o motivo de a pregação católica, naquele momento histórico, está surtindo pouco efeito entre os cristãos, certo? Então, ele vai versar sobre a arte de pregar e ele vai discutir o motivo de a pregação católica não está surtindo tanto efeito, e isso vai girar em torno também do contexto histórico da contra-reforma. Né? Ele é muito inspirado pelos ideais ali da contra-reforma. Então, eu inicio essa parte 2 com a leitura dos trechinhos iniciais para a gente compreender o modo como ele vai tecendo esse texto, né? Esse modelo retórico dele, em que ele é mestre nessa arte. Suponho que vocês já tenham efetuado a leitura do texto completo, mas para quem não efetuou, essa é uma boa oportunidade de ter acesso aí a essas as primeiras páginas aqui, os primeiros parágrafos desse texto. Sermão da Sexagésima, Padre Antônio Vieira. Pregado na Capela Real no ano de 1655. E esse sermão, pessoal, ele se inicia com uma epígrafe, né? Isso já é uma marca importante para a leitura crítica de um texto. A epígrafe é sempre uma porta de entrada, é uma pista de entrada naquele texto. E olha a epígrafe. Semen verbo Dei. É um trechinho de um versículo de São Lucas, a parábola do semeador, capítulo 8, versículo 11, traduzido: a semente é a palavra de Deus. Essa é a epígrafe de entrada no Sermão da Sexagésima. E ele inicia: e se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado como o pregador. Ouçamos o Evangelho e ouçamo-lo todo, que todo é o caso que me levou e trouxe de tão longe. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece este texto dos livros de Deus. Não faz menção do semear, mas também faz caso do sair. Hesite, porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os pastos. No início aí, ele está tentando conquistar a docilidade do seu público, né?
solicitando a que esse público ouça o evangelho, né? E ele diz, né, que é o que ele veio de tão longe para isso, certo? O mundo, aos que lavrais com ele, nem vos satisfaz o que despendeis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Ah, dia do juízo, ah, pregadores, os de cá achar-vos-ei com mais passo, os de lá com mais passos. Exite seminário. Então, o que ele está dizendo aqui ele está tentando se justificar, né, em relação aos que pregam. Existem os que pregam em sua própria casa, em sua própria pátria, e os que pregam fora, os que saem para pregar, né? E de um certo modo que dá a entender nesses primeiros trechinhos é que existe uma conta a ser paga nisso, e os que saem a semear fora de casa, no caso, eles seriam recompensados, teriam uma recompensa diferente, né? Nesse caso aí. Mas daqui mesmo vejo que notais e me notais, que diz Cristo que o semeador do evangelho saiu, porém não diz que tornou, porque os pregadores evangélicos, os homens que professam pregar e propagar a fé, é bem que saiam, mas não é bem que tornem. Aqueles animais de Ezequiel que tiravam pelo carro triunfal da glória de Deus e significavam os pregadores do evangelho, que propriedades tinham? Uma vez que iam, não tornavam. As rédeas, porque se governavam, era o ímpeto do Espírito, como diz o mesmo texto. Mas esse Espírito tinha impulsos para os levar. Não tinha regresso para os trazer. Porque sair para tornar, melhor é não sair. Assim arguis com muita razão, e eu também assim o digo, mas pergunto, e se esse semear evangélico, e se esse semeador evangélico, quando saiu, achasse o campo tomado, se armassem contra ele espinhos, se levantassem contra ele pedras, e se fechassem os caminhos que havia de fazer? Todos esses contrários que digo, e todas essas contradições, experimentou o semeador do nosso evangelho. Começou ele a semear, diz Cristo, mas com pouca ventura, com pouca sorte. Uma parte do trigo caiu entre espinhos e afogaram nos espinhos, outra parte caiu sobre pedras e secou-se nas pedras por falta de umidade, outra parte caiu no caminho e pisaram-nos os homens e comeram-nos as aves. Ora, vede como todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Todas as criaturas, quantas há no mundo, se reduzem a 4 gêneros. As criaturas racionais, como os homens, as criaturas sensitivas, como os animais, as criaturas vegetativas, como as plantas, as criaturas insensíveis, como as pedras, e não mais, e não há mais. Faltou algumas dessas que se não armasse contra o semeador, nenhuma. A natureza insensível perseguiu das pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. E notai a desgraça do trigo, que onde só podia esperar a razão, ali achou o maior agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no, e os homens pisaram-no. Diz a glosa. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes dessa maneira: ide e pregai a toda criatura. Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas, as árvores não são criaturas, as pedras não são criaturas, pois são os apóstolos de pregar as pedras?
Aonde pregar aos troncos? Aonde pregar aos animais? Sim, diz São Gregório, depois de Santo Agostinho. Porque como os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e incultas, haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies de criaturas. Haviam de achar homens, haviam de achar homens brutos, haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens pedras. E quando os pregadores evangélicos vão pregar a toda criatura, que se armem contra eles todas as criaturas. Grande desgraça. Então aqui ele está dizendo das agruras do pregador, do semeador. O semeador ele vai encontrar, né, pelo seu caminho, dificuldades, né, para semear, para cultivar a semente, o trigo, né, a palavra, mas que ele deve estar preparado para isso, ele deve se preparar para isso em um primeiro momento, né? E aí, seguindo aqui mais um trechinho, mas ainda a do semeador do nosso evangelho não foi a maior. A maior é que se tem experimentado na seara onde eu fui e para onde venho. Aqui é uma tentativa de reclame dessa atenção das pessoas que estão ouvindo, porque ele se coloca agora nesse lugar da agrura, né? Tudo o que aqui padeceu o trigo, padeceram lá os semeadores. Se bem advertirdes, houve aqui trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido, trigo pisado. Aqui ele fala de algumas situações de semeadura ou de pregação que não deu tão certo, que teve as suas dificuldades. Trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido, trigo pisado. Ele vai fazendo essa repetição como uma forma de mostrar certa exaustão, né, uma exaustão desse movimento, né, de agrura. Tudo isto padeceram os semeadores evangélicos da missão do Maranhão, de 12 anos a esta parte. Houve missionários afogados, porque uns se afogaram na boca do grande rio das Amazonas. Houve missionários comidos, porque a outros comeram os bárbaros na ilha de Aruãs. Houve missionários mirrados, porque tais tornaram os da jornada do Tocantins mirrados da fome e da doença, ou onde tal, que andando 22 dias perdido nas brenhas, matou somente a sede com o orvalho que lambia das folhas. E aqui é quase um movimento mítico, né, de inserir esses pregadores no local sagrado, né? Essa ideia de matar a sede com o orvalho das folhas. Essa forma de sobrevivência coloca essas pessoas, né, esses jesuítas, em um local sagrado. Vede se lhe quadra bem, vede se lhe quadra bem o notum aruti quia non habebam humorem. E ele junta o latim, que ele vai fazendo essa mistura do latim com o português, e que sobre mirrados, sobre afogados, sobre comidos, ainda se vejam pisados e perseguidos dos homens. Não me queixo, nem o digo, Senhor, pelos semeadores. Só pela seara eu digo, só pela seara o sinto. Para os semeadores, isso são glórias. Mirrados, sim, mas por amor de vós, mirrados. Afogados, sim, mas por amor de vós, afogados. Comidos, sim, mas por amor de vós, comidos. Pisados e perseguidos, sim, mas por amor de vós, perseguidos e pisados. Aqui temos o relato, né, de outras missões difíceis dos jesuítas que vieram antes dele, e a devoção do semear, né? O semear é um ato quase heróico aqui para os jesuítas, né? Isso deve funcionar como uma missão para eles, uma missão de vida, né? Então, esse sentir dele em relação aos seus companheiros não se coloca a pessoa, né, humana, enquanto sofrimento humano, mas enquanto tarefa não cumprida, né? Isso denota essa devoção dos jesuítas pela missão, né? Agora, torno a minha pergunta. E que faria neste caso, ou o que devia fazer o semeador evangélico vendo tão mal logrados seus primeiros trabalhos? Deixaria a lavoura? Desistiria da sementeira?
ficasse ocioso no campo só porque tinha lá ido? Parece que não. Mas se tornasse muito depressa a buscar alguns instrumentos com que limpar a terra das pedras e dos espinhos, seria isso desistir? Seria isso tornar atrás? Não, por certo. No mesmo texto de Ezequiel com que arguístes, temos a prova. Já vimos, como dizia o texto, que aqueles animais da carroça de Deus, quando iam, não tornavam. Lede agora 2 versos mais abaixo e vereis que digo o mesmo texto que aqueles animais tornavam e semelhança de um raio ou corisco. Pois se os animais iam e tornavam a semelhança de um raio, como diz o texto, que quando iam não tornavam, porque quem vai e volta como um raio não torna. Ir e voltar como um raio não é tornar, é ir por diante. Assim o fez o semeador do nosso evangelho. Não o desanimou, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira perda. Continuou por diante no semear. E foi com tanta felicidade que nessa quarta e última parte do trigo se restauraram com vantagem as perdas dos demais. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se, achou-se que por um grão multiplicara 100. A ideia, então, do semeador é que ele deve ser resiliente. O semeador não deve desistir, né? Então, nós temos aqui um pouco dessa noção de como os jesuítas encaravam esse papel, né, nessa missão atribuída a eles pela Companhia de Jesus, e o modo como o Antônio Vieira ele vai articulando aqui a sua linguagem retórica, persuasiva, né, a partir aqui da parábola do semeador, e esse texto vai girar todo em torno dessa ideia da semente, né, da semente que vai cair ou em terra boa, ou vai cair em terra ou em pedra, ou vai cair sobre os espinhos, né? E Antônio Vieira ele vai sempre estar colocando, né, que a questão de Deus, Deus nunca vai falhar. O sol ou a chuva, né, na figura de Deus, que seriam elementos que garantiriam que essa semente frutificasse, nunca falta. A semente ela vai nascer mesmo em um solo ruim, mesmo na pedra, mesmo nos espinhos. Pode acontecer dela não florescer, mas ela vai nascer, né? Então, eu selecionei aqui também algumas outras passagens para a gente poder entender como vai funcionar essa metáfora da semente nesse texto. Essa ideia de lançar, né, lançar um saber, lançar um conhecimento apoiado nessa ideia de conhecimento de si próprio. Então, essa figura aqui, que é uma figura, é um quadro que se chama Primeira Missa no Brasil, situado ali em 1859, 1861, do Vítor Meirelles, né? Que tem uma representação do que seria, né? Teria sido a primeira missa aqui no solo Terra Brasilis. E comentar com vocês aqui um pouco da divisão, né, do sermão, que ele é dividido em 10 capítulos, certo? Então, o Antônio Vieira ele vai versando sobre algumas temáticas, mas todas estão vinculadas a essa ideia da parábola do semeador, né? No capítulo 1 tem essa abertura, né? A semente é a palavra de Deus, que já é uma porta de entrada para esse texto. E está vinculada à ideia da parábola do semeador. Então, no início ele tenta garantir essa docilidade do interlocutor, dizendo que veio de longe por essa missão. O semeador deve pregar a toda criatura, né, deve ter devoção pelo semear. Nesses primeiros trechinhos a gente pôde ler isso nessas passagens. Ele não deve desistir do semear. O semear, às vezes, é agrura, mas ele deve estar disposto a isso, né? Ele deve encarar isso como uma missão. No capítulo 2, ele vai se indagar: se hoje temos tantos pregadores,
por que vemos tão pouco fruto da semeadura? Isso está muito ligado, como eu já disse aqui, e vou reiterar, a ideia da expansão da fé católica, que naquele momento passava por uma dificuldade relativa ao advento ali da Reforma Protestante, né? Então, eles estavam perdendo adeptos, e isso foi um movimento, né, que veio muito de um ideal da Contra-Reforma. No capítulo 3, ele vai dizer que converter a alma é fazer o homem ver a si mesmo, o espelho seria a doutrina, né? Olhar a doutrina seria obter o conhecimento, né? Obter o modo certo de ser e se portar na vida. A conversão, então, ela se daria por um pregador, né, persuadindo, a retórica, né, bem elaborada do pregador, o ouvinte entendendo bem essa mensagem e Deus e sua luz, né, a partir da graça. Então, o movimento de conversão, ele estaria amparado aí nessa tríade, no pregador, no ouvinte e Deus, cada um oferecendo o que deve fornecer, né, para essa comunicação se estabelecer. E ele vai dizer também, nesse capítulo 3, que Deus está sempre pronto da sua parte, né, com esses elementos da semeadura, que seriam o sol, que seria a chuva, seriam elementos que garantiriam a frutificação, o nascimento dessa planta, dessa palavra. E se a palavra de Deus não faz frutos, ele vai dizer que a culpa, né, do não nascimento, né, do não florescimento, seria dos semeadores, porque Deus estaria ali com seus elementos fazendo a dinâmica funcionar. A questão a semente florescer já seria por conta do semeador, do cuidado do semeador para com ela, né? Mais ou menos isso, essa leitura que a gente pode efetuar. Capítulo 4, ele vai dizer que pregar se faz com as mãos, né? Pregar são atitudes, são ações, né? Então, pregar estaria vinculado à ideia do semear, né? E semear não se faz com voz, segundo ele, semear é material, é concreto, se faz com as mãos, são obras, né? É necessário gestos para que o seu interlocutor veja, né, fisicamente aquilo acontecendo. De outro modo, ele não acredita no potencial do semear, da pregação. Capítulo 5. O semear, ele vai dizer que o semear deve ser um ato desinteressado, natural, né? Deve fugir de um estilo muito rebuscado, né? Muito elaborado, que não vai contemplar o entendimento de todos, né? Deve haver um estilo fácil, ele vai proclamar até que deveria haver um vocabulário do púlpito, para além de publicações, de livros, de orações, de modo rebuscado, de uma leitura rebuscada, deve haver uma linguagem de comunicação mais efetiva com o público, né? Capítulo 6, ele vai dizer que o sermão deve ter um só assunto, uma só matéria, de outro modo se perderia, né, o sentido daquela comunicação, o sentido daquele semear no dia da pregação, né? Muitos assuntos traria uma espécie de vaporização do assunto e se perderia o sentido, né, final. O sermão deveria se apresentar como uma árvore, a árvore da vida teria um só tronco, né? Ele teria raízes, várias raízes, mas ele deve ter um só tronco, e esse tronco seria estar fundado nas raízes do Evangelho. É interessante que o sermão da 60ª, ele efetua esse movimento, que ele parte dessa parábola do semeador, né? E ele começa a fazer uma leitura, né? Uma interpretação dessa parábola a partir do gesto, né? E da persuasão que ele deseja aí com o texto dele. Então, toda a trama, né? Todo o tecido do texto dele é interligada, né? Com essa ideia da parábola do semeador. É um gesto que vai muito com a ideia que ele tem de como deve ser, como deve funcionar
né, o pregar, o semear. Capítulo 7. O pregador deve lutar, aí no caso, deve lutar com suas próprias armas, ele deve inventar seu estilo. Nesse sermão, ele vai dizer que o pregador não deve copiar o outro pregador, não deve copiar palavras, não deve imitar nenhum outro gesto de pregação, ele deve inventar o seu gesto. Ele vai dizer que só se pode pescar homens com redes feitas com as próprias mãos. Esse sermão é interessante porque ele coloca muito essa ideia material do pregar, essa ideia material do gesto do semear. Né? Ele deve se dar um contexto mais concreto, né? Deve-se evitar a vaidade de um vocabulário rebuscado, deve-se buscar atingir algo que é mais palpável. Em um certo momento ele vai dizer que pregar não é recitar, as razões próprias nascem do entendimento, as alheias vão pegadas à memória, né? E os homens não se convencem pela memória, senão pelo entendimento. Então, ele vai pensar essa ideia aí de decorar, ele vai se colocar, vai se posicionar contra essa ideia de repetição, né? Muito própria da doutrina, né, de se ficar repetindo as coisas, imitando e não refletir sobre elas. Capítulo 8. Ele vai dizer, a voz com que falam os pregadores, ele vai colocar para a gente as duas formas de pregar, que é a bradar e conversar. Ele diz que os pregadores de hoje conversam, mas que, em um certo sentido, essas conversas elas não vão além de meras fantasias, e chega a comparar até alguns movimentos aí de pregação de alguns pregadores da época, né, com movimentos fictícios, né, muito ligados a fantasias, a algo que não teria que ver com a realidade das escrituras, né, e nesse movimento de bradar e conversar, ele vai dizer que ele não sabe dizer quais essas duas opções seria a mais correta, né, um ato de pregação, mas que ele entende que se pregar é semear, né, e se faz com a mão. O ato de bradar, né, que seria gritar, não seria, que viria pela voz, né, que se substitui pela voz, uma voz forte e impositiva. Ele diz que não estaria ligado para ele, né, ao gesto de semear. Então, ele entende que em alguns contextos o bradar foi necessário. Isso vai depender de para quem você está pregando, em que momento histórico você está pregando, em que ambiente você está pregando, mas que essa não seria uma das formas preferidas, adotadas por ele. Né? Ele vai dizer de Batista, que era um ótimo pregador, né? E que dizia, eu sou a voz que brada no deserto. Né? Ele vai dizer que, para Batista, no tempo dele, essa era a forma ideal. Né? Então, não há meio que um juízo de valor em relação a isso. No capítulo 9, ele vai dizer que os semeadores daquele tempo estão pregando palavras ao vento, palavra que ninguém entende, é isso, né? E ele, o tempo todo, ele vai colocar que a pregação deve se dar em estilo fácil. E em um certo momento do texto, ele diz, quem semeia ventos, colhe tempestades. Se os pregadores semeiam vento, se o que prega é vaidade, se não se prega a palavra de Deus, como não há a igreja de Deus de correr tormenta em vez de colher fruto, né? Então, ele vai meio que fazer uma certa crítica aí a pregadores que utilizam um linguajar mais rebuscado, culto de não fácil entendimento para todos. E é uma questão importante que vai aparecer também, né, no Sermão da Sexagésima, é a ideia de interpretação. Né? Em um certo ponto ali, ele diz que Cristo tomava as palavras da Escritura em seu sentido verdadeiro e o diabo em seu sentido falso. Né? O diabo muitas vezes tentava enganar Cristo em algumas passagens bíblicas, né? Dizendo que
ele seria salvo por Deus se ele pulasse de um penhasco, porque ele seria escolhido, Deus viria salvar, né? E Jesus não caía nessa tentação, dessa interpretação da linguagem, da escritura. Isso a gente pode levar muito pela ideia aí da palavra, né? Que a palavra, depois que sai do seu autor, ela vai ganhar vários sentidos, né? Então, meio que antecipa um gesto aí de pensar a palavra escrita principalmente, né? Que seria esse gesto da má interpretação das escrituras. A palavra escrita, ela pode ser tanto um antídoto quanto um veneno, né? E Antônio Vieira tá nos colocando diante dessa ideia de se preocupar com a interpretação, né? Principalmente dos pregadores. Existem pregadores que estão fazendo uma má interpretação das escrituras, né? Muito em prol de questões particulares e que ele vê isso como errado. E essa ideia, para quem tiver interesse de pesquisar melhor sobre essa ideia da palavra como antídoto ou como veneno, né? Está lá em Derrida, na Farmácia de Platão, em que se elabora essa questão da palavra poder ganhar vários sentidos depois que sai do escritor, né? Então, depois que ela sai do escritor, o escritor não tem mais domínio do que escreveu. A pessoa vai fazer a interpretação que está disponível de acordo com o seu capital intelectual, com as suas vivências, com as suas experiências. Então, é isso. A problemática da interpretação, né? E a questão de saber glosar as escrituras, que faz parte do processo de ser bom semeador para o padre Antônio Vieira. No capítulo 10, o pregador é o médico das almas, ele vai dizer que o pregador é o médico das almas, e que o frutificar muitas vezes não vai estar ligado a uma ideia de gostar daquilo que se ouve, né? Não vai ser uma questão muito prazerosa, mas vai estar ligado ao padecer, né? Muitas vezes essa ideia do medo, do castigo, né? A pregação que frutifica é que ensina o temor de Deus. Então, o poder da oratória do padre Antônio Vieira vai se dar muito nesse sentido, né? De que a pregação ela deve ensinar o temor de Deus. Uma boa pregação ela deve ensinar o temor. E ele coloca ali também 2 tipos de bons pregadores. Os bons pregadores, você teria que sair do sermão ou contente com o pregador, ou se não, muito descontente de si mesmo. Essas são as 2 ideias de bons pregadores que ele vai colocar no texto dele. E para ele gostaria de se colocar, né, como alguém que pregasse e as pessoas saíssem da pregação dele, né, da semeadura dele, se sentindo muito descontente de si. Essa é a posição que ele coloca. Então, ele vai dizer em um certo momento do texto que os semeadores do evangelho, eis aqui o que devemos pretender nos nossos sermões. Não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito descontentes de si. Né? Não que eles pareçam bem os nossos conceitos, mas que eles pareçam mal os seus costumes, as suas vidas, os seus passatempos, as suas ambições e, enfim, todos os seus pecados. Né? Então, sai muito um pouco dessa ideia, ele combate muito essa ideia da vaidade, né, no semear. E ele coloca que o bom pregador, ele deve fazer o seu ouvinte, né, ou fiel, ele se arrepender, ele, pelos seus atos, ele seguir o seu exemplo, né? Então, essa metáfora da semente é muito potente, né, no sermão da 60ª, porque ela nos faz pensar, né, no ideal aí do projeto expansionista, né, lusitano, junto, né, ao ideal da expansão da fé católica. Né? Essas 2 imagens elas vão ser recorrentes nesses textos dessas épocas e nesses 2 textos em específicos, Carta de Caminho e Sermão da 60ª, eles nos dão um panorama geral do que isso significa naquele contexto histórico, no contexto histórico do quinhentismo, que a religião, a religiosidade, né, ela era um expoente máximo. Né? Tudo girava ali em torno da religiosidade. Né? E o catolicismo
funcionava ali junto, tinha um poder junto com a coroa. Então, isso era muito ligado a todos os projetos, principalmente o projeto de colonização, né? Eles se davam junto, não eram ideias separadas, faziam parte de um mesmo processo. Tá ok? Então, é isso para a nossa aula 3. Em breve estará disponível para vocês a avaliação em forma de fórum, né, na nossa sala virtual. E aguardo vocês, espero que vocês participem, tecendo comentários, né, colocando as suas observações acerca das leituras que estamos fazendo. E até a aula 4.